Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos na celebração da solenidade de Pentecostes. Com esta solenidade nós vemos justamente a manifestação da plenitude do dom de Deus que se dá inteiramente a nós para que nós possamos entrar juntos na vida de Deus. Este é o grande propósito de Deus para a humanidade. Deus não deseja simplesmente salvar o homem. Deus não deseja simplesmente libertar o homem do pecado. Isso é extremamente importante, Deus deseja sim realizá-lo. Porém, Ele não deseja parar nesta etapa. Ele quer que os homens sejam participantes da sua vida divina. E nós vemos isto sendo manifestado e dito através do envio do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Nós temos dois textos que vão manifestar dois aspectos da missão do Espírito Santo. Primeiramente, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, onde nós vemos o relato de Pentecostes. Esta festa que na época do povo de Israel era inicialmente a festa das sementeiras e acabou se tornando a festa onde se celebrava a aliança. Esta aliança que Deus selou com o seu povo no Monte Sinai. E no momento onde Deus selava esta aliança, nós vemos justamente que através do vento e do fogo, Deus manifesta a sua presença e a partir disso Ele sela uma aliança com o povo de Israel, dando a sua lei. E é esta lei justamente que vai fundamentar o povo de Israel. É esta lei que vai constituir e ser, por assim dizer, a fundação, o momento fundador do povo de Israel, o povo da aliança. Aqui, nesta celebração, neste texto dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que este mesmo sinal, esta mesma manifestação nos é dada, porque o texto dos Atos dos Apóstolos justamente nos fala deste sinal do vento, de um forte vendaval e de línguas de fogo, para mostrar esta presença de Deus, esta ação de Deus que se derrama sobre o seu povo. E um outro elemento muito importante deste texto, que nós vamos encontrar no versículo 5 deste capítulo 2, que nos diz o seguinte: em Jerusalém residiam judeus piedosos vindos de todas as nações que existem sob o céu. Então aqui nós vemos que este dom do Espírito, este povo de Deus é constituído de todas as pessoas do mundo constituem o povo de Deus. Antes, o povo de Israel era um povo restrito. Ali os judeus, constituídos sob a aliança com Deus no Sinai. E aqui nós vamos ver então que um novo povo de Deus é constituído sob a graça da nova lei, que é a lei do Espírito, inscrita nos corações daqueles que recebem o Espírito Santo. E nós vamos ver que justamente, mesmo tendo esta variedade de nações presentes ali, algo extraordinário vai acontecer, porque sob a ação do Espírito, os apóstolos começam a proclamar as maravilhas de Deus e cada um entendia na sua própria língua este anúncio. Então nós vemos que o Espírito, e aqui é o primeiro aspecto da missão do Espírito Santo, ele nos permite compreender, ele nos permite com que nós nos compreendamos uns aos outros, ele gera comunhão. O Espírito Santo é capaz de fazer com que as barreiras que nós levantamos entre nós sejam abaixadas. O Espírito Santo é aquele que faz com que desapareça tudo aquilo que nós possamos levantar uns contra os outros, e ele gera compreensão.
Este é o primeiro aspecto do Espírito Santo que gera comunhão e constitui assim a igreja de Jesus Cristo. O segundo aspecto nós temos no Evangelho, o Evangelho segundo São João, onde logo depois da ressurreição Cristo entra e aparece aos seus discípulos. Ele entra no cenáculo, lá onde os discípulos estavam escondidos. Eles se encontraram ali e eles recebem Jesus, que entra. E é muito interessante porque justamente Jesus entra mesmo estando as portas da casa em que se achavam trancadas por medo dos judeus. Isso está no versículo 19 do capítulo 20, Evangelho segundo São João. Estando as portas da casa em que se achavam os discípulos trancadas por meio dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Então, primeiramente, nós vemos que Cristo entra nos lugares, mesmo as portas estando trancadas. E o que é extremamente interessante, logo depois de dar o dom da sua paz 2 vezes, Ele sopra sobre eles e lhes diz: recebei o Espírito Santo. Aqui nós vemos então que o sopro de Cristo é o sopro do Espírito Santo. Cristo é aquele que dá o Espírito Santo, como Ele mesmo prometeu. É preciso que eu vá para que venha o Espírito, para que eu peça ao Pai que Ele envie o Espírito, para que com o Pai eu vos dê o Espírito Santo. Então, é necessário que no dia de hoje nós estejamos como que dentro deste sopro de Jesus, para recebermos o Espírito Santo e clamarmos todos juntos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E este é o segundo aspecto da missão do Espírito, que é nos comunicar o amor de Deus, porque atrelado a este sopro do Espírito, Cristo diz: a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. O dom do Espírito é aquele que manifesta o amor de Deus, o perdão de Deus, a cura e a libertação de Deus. Que neste Pentecostes nós clamemos o Espírito Santo intensamente e peçamos que este Espírito venha nos nossos corações gerar comunhão, gerar união e, sobretudo, que nós recebamos o dom do amor de Deus manifestado no mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e que a nossa igreja seja a igreja plena do Espírito, que age sob o impulso do Espírito, para que assim sejamos, como nos diz São Paulo, os verdadeiros filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.